Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos percorrendo os dias da Quaresma em a oração. Estamos buscando a oração cotidiana, realizando este retiro quaresmal. Eu quero iniciar a nossa meditação de hoje reforçando algo muito importante na pedagogia inaciana de oração. A importância de revisarmos a nossa oração. Preparemo-nos bem para a oração, criemos as condições, estejamos ali no mínimo a nossa meia hora de meditação e contemplação. Depois é importante que nós tomemos nota no nosso caderno de vida. Tomar nota daquilo que mais foi tocante para nós na oração. Quando nós revisamos a oração, é importante que estejamos atentos a tudo o que nela aconteceu. Procure perceber o que te ajudou na oração e o que foi dificuldade naquele momento de oração. Quais são as moções, ou seja, os movimentos do espírito no momento em que você esteve na oração? Você se sentiu mais consolado, confiante, confortado, animado pela graça de Deus? Ou desolado, vazio, árido, triste, sem esperança? Procure perceber os teus sentimentos e perceber como Deus vai te conduzindo. Esta percepção, ela é muito importante. Perceber os apelos de Deus no momento da oração. O que Deus me pede? Por isso, tomar nota será importante, porque ao final de um processo de retiro, revisando vários dias, nós vamos podendo perceber uma linha, uma direção do agir de Deus em nossa vida. E vamos sendo capazes de captar, de perceber os seus apelos para nós. A revisão, ela é muito importante. Então, após fazer a sua oração, tomando nota destes pontos mais intensos vividos na oração, procure perceber-se como as coisas se passaram comigo naquele momento de oração. Não são coisas simples, mas é uma exercitação, por isso estamos falando de exercícios espirituais. É uma exercitação constante de perceber a própria alma e de perceber como Deus age nela pela sua graça. Meu irmão, minha irmã, eu quero ainda dizer uma palavra sobre aquilo que na oração inaciana se chama de oração de atenção amorosa. Se você consegue fazer o seu momento de oração e antes de terminar o seu dia, antes de recolher-se para o descanso, se você tiver 10 minutinhos para uma oração de atenção amorosa, isso será muito importante. Olhar o seu dia pelas lentes, pelo olhar, pela ótica de Deus. Como foi o meu dia? O que eu fiz? Onde Deus me conduziu? O que se passou, no meu dia vivido? Primeiramente, procure sempre agradecer a Deus pelo dom da vida, pela graça, dos acontecimentos, pelos dons, pelas pessoas, pelos fatos. Depois, pedir sempre o Espírito Santo. Afinal, tudo com o Espírito Santo. É o Espírito quem nos conduz. E é à luz do Espírito Santo que nós percebemos bem o agir de Deus. Uma pequena recapitulação do dia. Faz um retrospecto do que foi o seu dia, desde a hora que você acordou, se levantou,
até aquele momento antes de dormir. Por fim, ao repassar o dia, nós vamos nos deparar com nossas fraquezas, nossas fragilidades, pecados. Peça o perdão de modo confiante na misericórdia de Deus. Não é um pedir perdão para fechar-se numa atitude de lamentação estéril. Não. Reconheça o teu pecado à luz da misericórdia do Senhor, que te dá a graça de se levantar. Tudo o que Ele mais quer é que o pecador se converta e tenha vida. Por fim, conclua esta breve revisão com uma oração, confiando ao Senhor o seu dia de amanhã, pedindo a Ele a graça de superar inclusive as fraquezas deste dia que termina, para que no dia seguinte as coisas possam ser diferentes segundo a graça dele. Afinal, o amanhã pertence a Ele. São breves posturas, atitudes de oração, de atenção amorosa sobre o dia que termina, para nós percebermos como a oração ela não se reduz a um momento do dia, aquele momento com o Evangelho diário, aquele momento da meditação, mas a oração ela se prolonga, o agir de Deus se prolonga pela sua graça ao longo do dia. Meu irmão, minha irmã, o terceiro domingo do tempo da Quaresma, e o domingo abre a terceira semana quaresmal, nós vamos pedir, como sempre fazemos, uma graça a cada dia desta semana. A graça que vamos pedir é: Senhor, ajude-me sempre mais a identificar-me com Jesus Cristo, a fim de que eu possa viver com fidelidade a causa da vida. Peça esta graça de identificar-se com Jesus Cristo. Pelo batismo, o cristão é outro Cristo. É o batismo que nos insere no Senhor. E esta tarefa de crescer no seguimento dele é uma tarefa que, com a graça de Deus, nós nos empenhamos em realizar. Então, é um duplo movimento de Deus que nos ajuda, mas nós que devemos procurar sair da acomodação, sair da inércia, da estagnação, da secura, para procurar a sua graça, o seu amor. Este duplo movimento vai gerar em nós a vida interior, a vida cristã. Ser cristão, portanto, começa de dentro para fora. Peça a graça de ter uma íntima identificação com o Senhor. Nós vamos ver que esta semana quaresmal nos traz passagens do Evangelho muito profundas e muito intrigantes ao mesmo tempo. Já neste domingo, vamos meditar Lucas 13, de 1 a 9, que começa dizendo de algumas pessoas que vieram trazendo a Jesus um verdadeiro noticiário de tragédias. Aquelas pessoas começam a relatar para Jesus, não é? O que aconteceu, por exemplo, com os galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com o das suas vítimas. Um relato trágico. Mas também o episódio da queda da Torre de Siloé, que matou, não é? 18 pessoas. Trágico. Jesus diz assim àquelas pessoas: acreditais que por terem sofrido tal sorte, aqueles galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Ou os 18 que a Torre de Siloé matou em sua queda, julgais que a sua culpa tenha sido maior do que a de todos os habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos arrependerdes,
perecereis todos do modo semelhante. É uma ameaça de Jesus? Não. É apenas um chamado veemente à conversão. Chamado que Jesus nos faz a abandonarmos aquela postura superficial e injusta de acusação dos outros. Como nós gostamos de ver os acontecimentos da vida dos outros e dizer, foi castigo de Deus para ele por causa disso, disso, disso. Esta atitude imatura, superficial, injusta, deve ser superada. Mais do que nunca é preciso que nós tenhamos a humildade. E aqui me vem à mente outra passagem do Evangelho, quando Jesus diz, por que olhas o cisco do olho do teu irmão e não olhas a trave que existe no teu olho? Julgamento temerário, julgamento precipitado, julgamento injusto, tudo isso devemos arrancar da nossa vida. E logo em seguida Jesus coloca a parábola da figueira estéril. Olhemos para nós mesmos. Se não somos nós esta figueira que por 3 anos não produziu um figo sequer. E o agricultor, então, decidido a arrancar aquela figueira, é persuadido a insistir um pouco mais. Cave em volta. Vamos esperar mais um pouco. Vamos adubar. Quem sabe, daqui a 1 ano, esta figueira poderá dar frutos. Cavar em volta. Cava em volta do teu coração. Cave esta terra interior que pode estar rígida, endurecida, ressecada, impenetrável. Cave o seu interior. A oração gera isto em nós. Cavar o íntimo do coração, para arrancar de nós a secura, a esterilidade, esta postura que eu acabei de relatar, de um olhar, acusar e julgar o outro, e um não olhar para si mesmo. Muitas vezes nós estamos estéreis, incapazes de produzir frutos, e o que pode ser um adubo para que nós recobremos vigor e sejamos capazes de frutificar? O amor de Deus. Na sexta-feira desta 3ª semana do tempo quaresmal, nós vamos chegar ao ápice daquilo que é o cerne, se me permitem dizer, o DNA da vida cristã, o mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Nisto se resume toda a vida cristã. Também ao longo desta semana nós vamos nos deparar com passagens do Evangelho um tanto traumáticas na vida de Jesus. Quando queriam jogá-lo do precipício, quando não reconhecem o profeta em sua própria pátria. Nós vamos encontrar aqueles que acusam Jesus de ser a origem de todo o mal, aqueles que dizem, é por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Como Jesus é acusado. Vejam que o Filho de Deus feito homem também foi alvo deste ímpeto, deste turbilhão humano de querer sempre apontar, acusar, julgar, depreciar. Como é que Jesus reagiu a tudo isto? Ele não se deixou levar por estas impressões temerárias. Seguiu o seu caminho, sempre manso, humilde, obediente ao Pai. Deu a sua vida por nós, amou-nos até o fim, mesmo quando nós não merecíamos este amor. O seu amor foi incondicional, não exigiu condições. Vou te amar só se você me amar. Não. O amor dele foi incondicional.
e mesmo quando nós não tínhamos mérito algum para merecê-lo, Ele nos amou. Peçamos, irmãos e irmãs, que esta terceira semana do tempo da Quaresma, que estamos iniciando, nos ajude a dar passos de conversão sincera, abandonar o julgamento, abandonar a injustiça, a maldade, procurar a misericórdia, identificarmos-nos com Jesus, manso e humilde, ovelha conduzida ao matadouro, para amarmos na mesma intensidade como Ele mesmo nos amou. Fique firme na oração. Perseverar é importantíssimo. Um dia por vez, que a graça de Deus te ilumine e eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.